Canal Explica Geo, professor Sérgio Wagner. Tudo bem, gente? Geografia física é o nosso foco. Temática, geologia e geomorfologia. Vamos a essa questão aqui do Enem 2010. Primeira aplicação, questão número 8. Acompanhe comigo aqui o enunciado da questão. Diz assim: o esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, essa é a pergunta. As rochas em que se encontram esses fósseis, qual é o tipo de rocha que a gente vai encontrar esses fósseis? Veja que nós temos nessa esquematização, nessa figura, camadas de rocha com a presença aqui de fósseis. Para que a gente possa responder tranquilo essa questão, é muito importante que a gente faça uma revisão nos tipos de rocha. Então, a gente pode dividir as rochas em três grandes categorias: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Começamos com as rochas magmáticas, que são chamadas também de rochas ígneas. Veja só, o nome magmática provém de magma. Magma é rocha derretida, é rocha fundida. O termo ígnea vem de fogo, né? Ignição. Tudo bem? Então, as rochas magmáticas ou ígneas são aquelas formadas pelo processo de resfriamento e consequente consolidação, solidificação do magma. Então, sempre que o magma endurece, vira rocha, e essa rocha a gente chama de rocha magmática. Tranquilo? A gente diz que as rochas magmáticas são rochas primordiais, são rochas primárias. Por quê? Porque no processo de formação do nosso planeta, a Terra no passado, era uma grande bola de magma, que começou aos poucos se esfriar. E esse resfriamento inicial da superfície endureceu esse magma, criando o primeiro tipo de rocha do planeta, que são as rochas magmáticas. Perfeito? A gente pode dividir as rochas magmáticas em duas subcategorias, que são as rochas magmáticas intrusivas, também podem ser chamadas de plutônicas ou abissais, tudo bem? O que são esses tipos de rochas? São aquelas formadas pela solidificação do magma no interior da crosta terrestre. Então, essa solidificação acontece sem contato com a atmosfera, sem contato com a água. Tudo bem? Então, são fenômenos endógenos no interior da crosta terrestre. Esse resfriamento ele se dá de forma muito lenta. E lembra que geologia lento em geologia são milhões e milhões e milhões de anos. Então, aí você vai ter uma rocha formada por um processo lento de resfriamento, e esse processo deixa nessa rocha magmática intrusiva os cristais visíveis a olho nu. A gente pode exemplificar nesse esqueminha aqui, ó, uma região vulcânica, por exemplo, no passado, né, onde nós temos essas câmaras aqui, essas áreas de concentração de magma dentro da crosta terrestre, os chamados batólitos, xenólitos, lacólitos, são nomes específicos que a geologia dá, e você não precisa se preocupar muito com isso não. Mas, aos poucos, esse magma que está aqui no interior da crosta vai se resfriando, muito aos poucos mesmo, e isso vai virar aqui embaixo rocha magmática intrusiva. Exemplos: o famoso granito. O granito é uma rocha magmática intrusiva. O diorito é uma rocha magmática intrusiva. Tá? O granito é muito famoso mesmo, né? Professor, é possível a gente encontrar essa rocha magmática intrusiva na superfície, uma vez que ela é formada no interior da Terra? Pode. Os processos erosivos vão gerando aplanamento das superfícies, vão gerando rebaixamento das superfícies, e áreas de rochas magmáticas formadas há milhões de anos atrás no interior da crosta podem aparecer na superfície, seja pelo rebaixamento da superfície pela erosão, seja por movimentos tectônicos que levantem essa área, tragam para fora, para a superfície, essa área que foi formada no interior da crosta terrestre. Aqui nós temos um batólito, né, granítico, né, exposto, né? Então a gente vê aí claramente a presença de rochas magmáticas intrusivas na superfície, tudo bem? O segundo subtipo de rochas magmáticas são as magmáticas extrusivas, também que podem ser chamadas de vulcânicas, eruptivas ou até mesmo efusivas. Então o nome já ajuda, né? Vulcânica, eruptiva, tudo bem? São aquelas rochas magmáticas formadas pelo resfriamento mais rápido do magma. Isso acontece quando o magma ele vem para a superfície porque ele é expelido por uma atividade vulcânica. E sempre que o magma entra em contato com o ar, sempre que o magma entra em contato com a água,
se, por exemplo, essa erupção vulcânica acontecer no fundo do mar, por exemplo, sempre que o magma entra em contato com o ar ou com a água, a gente não chama mais de magma, a gente chama de lava vulcânica. E esse resfriamento, esse contato com a atmosfera e com a água vai ser um resfriamento rápido. E aí você vai ter um segundo tipo de rocha magmática, são as magmáticas extrusivas. Elas não formam cristais visíveis a olhos nu, ou às vezes nem tem assim cristais identificáveis, tá? Ela tem um formato mais vítreo, como por exemplo, a gente pode identificar, a gente pode exemplificar com o basalto. Você vê aqui nessa imagem, né, o magma, né, em processo de resfriamento, né? Veja que parte dele está ainda incandescente, mas ele está endurecendo, aqui está virando rocha magmática extrusiva. Tranquilo? Tudo bem? Beleza. O segundo tipo de rocha que nós temos são as chamadas rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas a partir do processo do material originado de outras rochas pré-existentes que sofreram processo de erosão. Então elas foram erodidas. Então o processo de erosão vai formar as chamadas rochas sedimentares. Esses materiais erodidos, esses sedimentos, eles vão ser transportados para algum lugar, e nesse algum lugar aonde eles se acumulam, eles podem se juntar, eles podem se cimentar, eles podem formar uma nova rocha chamada de rocha sedimentar. Vamos dar uma olhadinha nesse processo aqui através dessa esquematização. Observe só esse esquema aqui. Tá? Veja, nós temos aqui uma estrutura rochosa exposta, perfeito? Essa estrutura ela está sofrendo a ação do tempo, ela está sofrendo então a ação dos agentes externos. Os agentes externos são aqueles que moldam o relevo, que fazem a modelagem do relevo terrestre. É a ação do vento, é a ação da chuva, a ação das ondas do mar, etc. Esses agentes externos são a ação do chamado intemperismo. Intemperismo é o desgaste das rochas pela ação do tempo, pela ação dos agentes externos. Esse intemperismo pode ser físico, o desgaste mecânico das rochas, ele pode ser químico, que é a ação da água provocando reações químicas, dissolvendo, por exemplo, minerais de rocha, e esse intemperismo pode ser até biológico, como, por exemplo, a ação de raízes de árvores quebrando as rochas. De certa forma, o intemperismo biológico é um intemperismo físico, né? Porque é uma ação mecânica, só que a partir de um ser vivo. Esse material intemperizado, degradado, vai se soltar da rocha, formando sedimentos. E esses sedimentos podem ser transportados para algum lugar. Dependendo do tamanho, da granulometria desse sedimento, pequenininho, maior, ele pode ser transportado pelo vento, ele pode ser transportado por enxurradas, ele pode cair por gravidade, ou se ele sofreu intemperismo químico, esse material pode estar dissolvido na água e ser levado com a água. Perfeito? O processo, na verdade, intemperismo mais transporte, a gente chama de processo erosivo. E esse material, esses sedimentos vão se acumular em algum lugar, e esse algum lugar onde eles se acumulam, eles podem se juntar, formando a chamada rocha sedimentar. Há um nome técnico específico para o processo de consolidação, de junção desses sedimentos, formando a rocha sedimentar. O nome desse processo é litificação. Litificação. Tudo bem? Professor, o que é litificação? É o processo de transformação de sedimentos não consolidados, soltos, em rocha. Qual rocha? Sedimentar. Como é que isso acontece? Como é que se desenvolve o processo de litificação? Através, por exemplo, da compactação. Então, veja, sedimentos soltos, o peso deles vão compactando, vão unindo-os, somado com o processo de cimentação. Nesses pequenos poros entra água na chuva, tudo bem? Depois essa água evapora. Perfeito? E os sais minerais que vêm com a água, eles vão criar uma espécie de cimento que vai grudar esses sedimentos, possibilitando a formação da rocha sedimentar, possibilitando o processo de litificação. Tudo bem? Olha que bonita, gente, uma rocha sedimentar. Veja que ela é caracterizada por ter camadas, por ter estratos. Essa é a característica mais marcante das rochas sedimentares. Elas representam um verdadeiro, olha aqui, ó,
livro de memórias. Elas registram as condições ambientais da superfície da Terra e sua evolução ao longo do tempo. Então, cada camada dessa aqui é uma camada de deposição de sedimentos que se litificaram, formando a rocha sedimentar. Quanto mais para baixo, mais antigo. Quanto mais para cima, mais recente. Veja só essa estrutura rochosa sedimentar. Que lindo, maravilhoso, né? Então, nós temos aqui uma história da formação desse relevo, né? Nós temos aqui camadas de sedimentos, outras camadas, cores diferentes. Por quê? Porque nós temos minerais diferentes, às vezes nós temos aí a deposição, por exemplo, até mesmo de cinzas vulcânicas. Nós, nesse processo de sedimentação, sabe o que pode acontecer? Soterramento de matéria orgânica, soterramento de animais, soterramento de restos de vegetais. E aí, nas rochas sedimentares, que a gente encontra os fósseis, que é exatamente o foco da nossa questão. O processo de sedimentação, ele pode armazenar nos seus estratos, nas suas camadas, os fósseis. Essas são as rochas sedimentares. Finalmente, as rochas metamórficas. São rochas formadas pelo processo de transformação na estrutura cristalina de outras rochas. Mas como que a estrutura cristalina de uma rocha pode sofrer uma transformação? A partir de extremas condições e novas condições que a rocha vai sofrer de temperatura e ou de pressão. Então, quando uma rocha é submetida a fortes condições de temperatura e ou pressão, a sua estrutura cristalina pode metamorfizar, ou seja, transformar, ou seja, se modificar, se tornando uma nova rocha, que a gente chama de rocha metamórfica, beleza? Os dois principais tipos de metamorfismo, ou seja, as transformações por qual as rochas passam, são o metamorfismo de contato e o metamorfismo regional. O que é o metamorfismo de contato? É o calor das câmaras magmáticas, dos batólitos que a gente mostrou lá, né? Então aqui a gente pode estar tendo um processo bem lento de endurecimento do magma que vai virar a rocha magmática intrusiva. Só que essas rochas que estão em volta aqui dessa câmara magmática, essas rochas vão sofrer a ação da temperatura. E aí elas podem mudar a sua estrutura cristalina e virar uma rocha nova, uma rocha magmática. Beleza? Ou então pode ser o metamorfismo regional, quando uma área é submetida por pressões laterais e essa área dobra, por exemplo, devido ao chamado choque de placas tectônicas. E aí, quando você tem uma estrutura rochosa dobrando, sendo deformada, a pressão é tão violenta que a estrutura cristalina sofre uma modificação, sofre um metamorfismo. Olha só isso aqui, gente. Vocês veem essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura dobrada por processos tectônicos de pressão lateral, choque de placas tectônicas. Olha como é que a estrutura ficou dobrada. Essas rochas inevitavelmente foram metamorfizadas. Um exemplo é o granito. Se o granito, que tem aqui essa representação como se fosse a sua estrutura cristalina, essa aqui é uma foto do granito, sofrer pressão lateral desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? O que pode acontecer com o granito? Ele pode modificar a sua estrutura cristalina por conta dessa pressão, e a estrutura cristalina dele fica diferenciada, fica diferente, deixa de ser granito e vira uma rocha chamada gneiss, que é uma rocha metamórfica. O calcário, que é uma rocha sedimentar, quando sofre mudança também por conta da pressão, vira mármore, que é uma rocha metamórfica. Olha que interessante. Metamorfismo formam as rochas metamórficas, beleza? Então, os três tipos de rochas são magmáticas, metamórficas e sedimentares. As rochas magmáticas, como eu disse para vocês, são as rochas mãe, as rochas primordiais, as primárias, as primeiras a se formar na Terra. Os processos erosivos por qual as rochas magmáticas passaram deram origem a sedimentos que formaram rochas sedimentares. Os processos de metamorfismo pelo qual as magmáticas sofreram, a gente tem o exemplo do granito virando gneiss, os processos metamórficos deram origem às rochas metamórficas. Quando as rochas metamórficas sofrem processos erosivos, formam sedimentares. E quando as sedimentares sofrem metamorfismos, formam metamórficas. Dá para as metamórficas e sedimentares virarem magmáticas? Dá. Se elas derreterem, elas viram magma, ou seja, elas entraram em processo de fusão. Isso aqui que a gente está mostrando é o chamado ciclo das rochas. Rocha mãe, rocha magmática. O
que deu origem às outras, e os processos de metamorfismo e erosão foram formando as rochas sedimentares, as metamórficas, e a fusão pode formar, fazer com que magmáticas metamórficas virem magma para um dia virar rocha magmática se endurecerem. Perfeito? Vamos aqui à resposta, beleza? Então, bem claro, né? Ele mostra os fósseis aqui nessa estrutura e pergunta: as rochas que se encontram, esses fósseis são magmáticas? Letra A, não. Né? Aí ele fala, pois a ação de vulcões causou maiores extinções desses animais já conhecidos ao longo da história. Realmente, o vulcanismo pode ter gerado morte e até mesmo extinção de algumas espécies, mas os depósitos são sempre sedimentares que guardam os fósseis. Tá? Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados, olha, litificação, né? O processo de solidificação formando rocha sedimentar, litificados com o restante dos sedimentos. Sim, os fósseis ficam acumulados, ficam ali presos, ficam registrados entre os sedimentos das rochas sedimentares, entre as camadas. Perfeito, perfeito. Né? Letra C, magmáticas? Não, pois as rochas mais facilmente erodidas, pois são as rochas mais facilmente erodidas? De jeito nenhum. É até bom complementar. As rochas mais facilmente erodidas são as rochas sedimentares, são as rochas mais frágeis, tá? Mais fáceis de serem sofrerem o processo de intemperismo, né? Logo, degradação. Tá bom? Continuando aqui a C, pois são as rochas mais facilmente erodidas? Não, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacradas, esconderijos para animais? Não, nada a ver, né? D, sedimentares, certo? Já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão? Não. Cada camada simboliza um evento de sedimentação, não de erosão. Peguinha, tá vendo? Peguinha aí. Letra E, são as metamórficas? Não, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Nada a ver, iam morrer, né? Porque o metamorfismo de contato é um calor absurdo. Então, alternativa correta, letra B. Se tá legal para vocês, está ajudando a relembrar a matéria, revisar, curte o vídeo e mais questões aí dentro dessa importante forma de entender o Enem, que é fazer as questões, ter estratégias e ter o conteúdo. Beleza, gente?